Graça e paz, bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para você, dependendo da hora em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, algo que já temos compartilhado em nossa igreja e que eu acredito que pode ser bênção para a tua vida. Eu queria falar sobre os ciclos, alguns ciclos de uma vida de alguém que resolve se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o melhor exemplo que temos para isso é justamente a vida do nosso querido Senhor Jesus Cristo. E com base nisso, eu quero orar com você para que você possa estar pronto para receber uma palavra revelada para o seu coração. Amém? Querido Deus, eu te peço que a palavra que vamos aqui nesse momento refletir possa de fato ser uma palavra revelada, uma palavra viva que vem do trono de Deus para abençoar aqueles que vão vir essa reflexão. Prepara-nos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Veja bem, eu penso em alguns ciclos que passam aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nos dá o seu exemplo, através da vida de Jesus entendemos como esses ciclos vão acontecendo também na nossa vida. É uma maneira de aprendermos a lidar com esses momentos. E esses ciclos vão nos amadurecendo a cada vez mais, de tal forma que, conforme a nossa caminhada com Jesus, nós vamos aprendendo a lidar melhor com os problemas, com as batalhas dessa vida e vamos crescendo e sendo capazes de abençoar outras pessoas. Então, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E esse é o primeiro ciclo que eu vejo que aprendemos já com a chegada de Jesus na Terra. É o ciclo do nascimento. Isso nos fala algo muito poderoso, porque na verdade diz que Deus ele fecunda o propósito que nós temos. A nossa vida ela é fecundada com um propósito. Quando nós nascemos, nós já nascemos diante de uma visão. A nossa vida não é um acaso, veio sem querer, não. Deus escolheu que você existisse. Deus escolheu a minha vida, escolheu a tua vida. Então, Jesus, ele vem e quando Maria fica grávida, ela já vem sendo inspirada para uma grande missão. Uma mulher bem-aventurada que estaria gerando o filho, aquele filho de Deus que mudaria a história do homem, perdoaria o homem, mudaria a história com o seu sacrifício na cruz. Então, antes de outros ciclos acontecerem, Deus ele começa a fecundar o seu propósito na nossa vida. Então, escuta você, Deus tem um propósito para você. A sua vida não é um acaso. Deus escolheu que você nascesse e tem planos para a tua vida, para abençoar a tua vida. Esse é o primeiro ciclo, entender que você nasceu com propósito. Deus tem propósitos. E se você entende isso, você muda a sua maneira de viver. Você entende, não estou aqui em vão, não tem importância. Pelo contrário, você é de um grande valor para Deus. O segundo ciclo que nós vemos está lá no capítulo 3 de Mateus. Eu não vou ler aqui agora, mas depois você pode ler dos versículos 13 até o versículo 17, vai falar do batismo de Jesus. Jesus foi levado para ser batizado. Apesar de ser o Filho de Deus, ele se submeteu ao batismo, né, através de João Batista. E o batismo nos fala algo muito poderoso, porque naquele momento em que Jesus foi batizado, desceu em forma de pomba, um símbolo, né? A pomba como símbolo do Espírito Santo de Deus. Ali estamos aprendendo algo muito poderoso, que é a necessidade de sermos revestidos pelo poder de Deus. Nós precisamos entender que uma vida guiada pelo Espírito de Deus requer também que o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre você, e nós precisamos buscar isso. Jesus não ficou dentro do quarto, não ficou dentro da sua casa esperando que esse símbolo do Espírito Santo, né, esse revestimento do Espírito Santo acontecesse. Ele teve que andar, ele teve que ir até o rio, onde ele encontrou João Batista, e ali ele foi batizado, e o poder de Deus se manifestou. Então isso fala que eu e você também não podemos ficar de braços cruzados, esperando aquilo que Deus quer fazer e o derramar do seu Espírito, que uma vez já aconteceu, mas que nós precisamos nos apropriar. O Espírito Santo quer revestir você para os ciclos da sua vida. Então esse segundo estágio. E outra coisa que acontece nesse texto também é que no final do batismo, quando já o Espírito Santo apareceu sobre todos os que estavam ali, mas especificamente sobre Jesus, ou seja, revestimento do poder do Espírito Santo, houve uma voz. E aquela voz disse:
não só para Jesus, mas para todos que estavam ao redor: este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. E isso é importante porque nos fala de identidade. É importante que eu e você entendamos que, por causa do amor de Deus, nós somos filhos de Deus, resgatados. Éramos perdidos por causa do pecado, mas Ele nos resgatou. Eu sou filho de Deus. Você pode ser filho de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que Ele, Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porque muitos rejeitam a Jesus, não entendem o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: todo aquele que o recebeu, que acreditou nele, deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, assim como a voz de Deus declarou naquele dia do batismo sobre Jesus: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer, eu e você também podemos ouvir essa voz todos os dias, desde o momento em que nós declaramos: eu aceito Jesus, eu recebo Jesus, então eu sou filho de Deus. Amém? Esse é o segundo ciclo. O terceiro ciclo nós vemos no capítulo 4, porque Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Olha que situação. Mas Jesus ele experimentaria todas as etapas que qualquer um ser humano passaria na vida. E esse capítulo da tentação nos fala da prova. Nós vamos passar por provas. Esse é um outro ciclo da vida de alguém que é guiado pelo Espírito. O próprio Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Bom, nós passamos por provas, passamos por tentações, mas qual que é o modelo que Jesus deixa para nós quando isso vem até nós? E talvez nesse momento você esteja passando por uma prova. Qual que é a maneira de nós vencermos a prova? E o capítulo vai nos mostrar que Jesus venceu o diabo e venceu as tentações com a palavra de Deus. Jesus ele olha para a Bíblia, ele olha para a palavra e refuta todas as tentações e vence todas as acusações do inimigo, do nosso adversário, citando a palavra de Deus. Ele dizia: assim está escrito. E eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus para vencermos as provas. A grande verdade é que eu preciso acreditar que tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, é mais importante, é mais valioso do que aquilo que o mundo diz a meu respeito, do que aquilo que o diabo quer que eu acredite. Eu acredito em Deus e na sua palavra. Quando eu e você acreditamos em Deus e na sua palavra, nós somos capazes de vencer qualquer prova e usamos a palavra como alimento e como uma ferramenta que vai nos fazer avançar e não ficar presos, ou seja, não sermos reprovados, porém aprovados. Amém? Nós vamos ter dores. As dores também fazem parte desse ciclo das provas. As dores, por outro lado, são oportunidades enormes de aprendermos a lidar com as realidades humanas, entender a dor do outro. Quando nós passamos dores, nós passamos a ter dentro de nós uma realidade nova, onde nós somos capazes de compreender a dor do próximo. Então Jesus ele passou por essa prova e venceu esse ciclo. Então o terceiro ciclo é passar pela prova, pelo poder da palavra de Deus. Um outro ciclo que eu quero lembrar é a execução do plano. Se você vai a partir do capítulo 4, no versículo 17, depois dessas etapas, diz ali que dali em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A grande verdade, irmão, é que eu e você precisamos em algum momento executar o plano. Há uma fase de nascer o propósito. Há uma fase de nós crescermos e sermos aprovados, entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, como filhos de Deus. Mas existe um momento de nós irmos, de nós avançarmos, de nós verdadeiramente cumprirmos aquele propósito que Deus tem colocado em nosso coração e para a nossa vida na terra. Então você precisa levantar e agir. Com base nesses ciclos anteriores, você já pode caminhar no poder do nome de Jesus. Então nós não podemos ficar escravizados, nem medrosos, nem temerosos. Lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 em diante, diz assim: todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos,
para que com ele também sejamos glorificados. Então essa é a visão. Nós precisamos entender que a execução do plano está baseado na identidade, está baseado na palavra de Deus. Tudo isso são as bases que nos sustentam, mas nós não podemos ficar apenas nessas bases. Precisamos agora edificar, construir em cima dessas bases, ou seja, agir, testemunhar, viver uma vida de fé, de ousadia e de poder no Espírito Santo. Então viva, cumpra o seu propósito, não fique limitado pelo que o mundo diz e pelas limitações até interiores que você talvez esteja dizendo para você mesmo, mas creia na palavra de Deus e cumpra o seu propósito, avance aquele chamado que está dentro de você, essa vocação. Deus quer que você aviva o dom de Deus que há em você. O quinto ciclo é o legado, ou seja, tudo isso que nós vamos vivendo na nossa vida com Deus não pode ficar em nós e nem também devemos levar para o caixão. Nós temos um propósito de transferir, de transbordar de nós para abençoar outras pessoas. Então escuta isso. Quando você é usado por Deus, há uma riqueza que vai sendo depositada dentro de você, como que um vaso que vai enchendo, 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 até o ponto de transbordar para outras pessoas na forma de uma semente que vai brotar e muito mais frutos, assim como essa palavra que eu estou falando para você nesse momento, é uma palavra que pode atingir muitas outras vidas. Você pode compartilhar, você pode lê-la, você pode se inspirar e compartilhar ela no contato, no dia a dia. Então, é uma semente que brota para a glória de Deus, é o legado. Jesus mesmo nos diz lá em João 14, no versículo 12, que nós faríamos obras maiores que as dele. Ou seja, Jesus transmitindo o seu legado. Então eu e você, à medida que vamos trabalhando para Jesus, temos que ter um olhar no outro, numa continuidade, uma continuidade que nos leva a inspirar e encorajar outras vidas a também cumprirem o seu propósito. Inspire vidas. Isso é uma das partes mais preciosas da vida com Jesus. Inspirar vidas para que elas também possam cumprir o seu propósito. Lembre disso. A sua família, aqueles que você ama, estão com você por um tempo, você está com eles por um tempo, mas nós não criamos filhos para nós, criamos filhos para Deus. Estamos dentro de uma família, amamos nossos parentes, mas a nossa vida pertence ao Senhor. Então temos que estar nos preparando em transmitir um legado para que a vida com Jesus a cada vez mais seja vivida na vida dos nossos queridos e eles também se tornem pessoas maduras. Não tente centralizar as pessoas em torno de você, em torno do que você quer, do que você gosta. Não, permita que cada uma possa entender e ouvir o propósito que Deus tem para elas. Essa é a visão do Evangelho, um legado, um novo ciclo. Quem está pronto para abrir mão dos seus direitos viverá novos ciclos aqui na Terra. Deus quer te levar para novos degraus, novos estágios maiores, onde Ele ainda vai ser mais glorificado na tua vida. Então, abra mão da sua vida para Jesus, para que então a vida eterna que está sendo aguardada, você possa junto com Ele se alegrar por tudo que Ele fez através da sua vida. Amém? A história não acabou. Este é o sexto ciclo e último que eu quero compartilhar com você. A história não acaba por aí. Depois desses ciclos, viveremos outros ciclos. Na verdade, em Oséias, no capítulo 6, do versículo 3, a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele virá como chuva sobre nós, no tempo certo, como uma chuva serôdia, que quer dizer uma chuva que talvez pareça fora do tempo, mas que vem e refresca. Sabe, Deus, Ele quer que nós conheçamos Ele, e à medida que conhecemos e achamos que conhecemos um pouquinho, Ele ainda tem mais para se revelar a nós. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando você avançar esses ciclos, sendo guiado pelo Espírito, pode saber, chega um momento em que você vai entender que precisa conhecer mais de Deus e a história começa outra vez. Novos propósitos são revelados. Outra vez você cresce na compreensão da identidade de filho de Deus. Outra vez você vai passar por provas e essas provas vão fazer com que você seja mais rico ainda na palavra de Deus para vencê-las. E outra vez você vai executar planos poderosos, executar os propósitos que Deus te revelou, levando vidas a serem abençoadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo na tua vida, e você vai poder depois transmitir isso em legado para outras pessoas que vão multiplicar aquilo que partiu de dentro de você.
e finalmente, outra vez, esses ciclos vão acontecendo de maneira que você vai crescendo com a graça do Senhor sobre a sua vida. Então eu quero orar por você. Eu não sei se você está preso em algum ciclo, talvez você esteja achando que a tua vida está dando voltas, patinando, mas o Senhor nessa manhã está te convidando a não ter esse olhar, mas a compreender. Ele está levando você por ciclos. E à medida que você entende isso, você abandona os ciclos que já passaram e prossegue para novos ciclos, onde você vai crescendo. Isso não parece com aquilo que Paulo diz, né? Avançando para aquilo que está diante de mim, né? Deixando para trás, né? E avançando para o alvo que é Cristo. Porque a grande verdade está lá em Provérbios 4,18, diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então, até alcançarmos a eternidade com Jesus, nós passaremos por ciclos e todos esses ciclos vão glorificar a Deus. Então, se você tem visto a sua vida como um patinar, como um enrolar que nunca se desenrola, tenha uma nova compreensão. Deus está com você e construindo uma linda história através da sua vida. Vamos orar? Lembre um último versículo que eu quero dizer para você. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que eu faço novas todas as coisas. Deus é capaz de renovar todas as coisas na sua vida. Querido Deus, eu quero te pedir que abençoe esse querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga que está ouvindo essa palavra, que ela possa ter a compreensão de que o Senhor tem propósitos e eles poderão se realizar, mas que nós precisamos nos abrir para os ciclos de Deus. Por isso que a tua palavra poderosa seja transformada numa semente que vai brotar e realmente germinar e uma nova etapa da vida se construa a partir de hoje. Que o Senhor esteja quebrando todo o temor, toda a timidez e que o Espírito Santo de Deus nos dê essa ousadia para vivermos os ciclos. Vem sobre nós, Senhor. Nos ajuda a nos posicionarmos como filhos de Deus e debaixo da tua proteção, da proteção da tua palavra e do poder do teu Espírito, que possamos cumprir os propósitos que o Senhor tem para nós. E eu sei que o Senhor tem propósitos para cada um dos meus irmãos. Da vitória em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente.